Muitas vezes ouve-se dizer que quem manda na capoeira é o galo. O que isso quer dizer? Será que este pensamento é bíblico? Será que esse pensamento ajuda no desenvolvimento do relacionamento? Nós estamos a desenvolver a série cujo título é Escola onde nunca nesta vida se diplomarão. E dentro dessa escola nós vamos tratar de um assunto importante. Por isso, continua ligado ao canal. Se você ainda não teve acesso aos episódios passados, assim que sair desse vídeo, corra para o primeiro, segundo e terceiro episódio. E convido a subscrever-se ao canal. Deixa o seu like, deixa a sua sugestão, deixa algum comentário e convide pessoas que não conhecem a existência desse canal. Se estiveres pela primeira vez, seja bem-vindo e saiba que não estás aí por acaso. É a providência de Deus para que você compreenda o assunto de hoje. Então, permaneça aí ligado, porque o nosso encontro de hoje vai já começar. Nas instituições de ensino, quer públicas ou privadas, encontramos uma direção que gere a mesma instituição. Quando os membros da direção não respeitam o papel um do outro, aquilo gera conflito na administração, gera conflito na gestão da mesma instituição. Além dessa instituição pública ou privada de ensino, a instituição que nós aqui estamos a abordar, a escola onde nunca nesta vida se diplomarão, quando não se respeita os papéis ou o papel do cônjuge, origina sempre conflitos. Então, dentro do casamento, cada um tem um papel a desempenhar. Para o marido, além de ser o homem, ele é marido e esposo. E a ele lhe foi dada a responsabilidade de ser o cabeça do lar, de ser o sacerdote do lar. Para compreendermos o papel do sacerdócio, nós temos que recorrer às Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, propriamente no santuário, onde o sacerdote tinha a função de representar a Deus diante da humanidade, diante do povo. E também o sacerdote tinha a função de representar o povo diante de Deus. Era o líder que zelava pela vida espiritual da população. Além deste papel, o sacerdote também tinha a função de instruir a lei de Deus, conforme nós podemos ver em Levítico capítulo 10, versos 10 e 11. Também ele zelava pela lei civil. Ele ajudava ou então cuidava dos assuntos civis daquela sociedade, conforme Deuteronômio capítulo 21, verso 5. Também o sacerdote tinha a função de zelar pela lei da saúde, zelar pela higiene, zelar pelas questões que poderiam apergar a saúde daquela população. Então, antes o sacerdote atuava no santuário, e hoje nós encontramos Deus ainda a delegar os pais a desenvolver essa função dentro da sua própria família. A título de exemplo, nós vamos para o livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó é o livro do Antigo Testamento. O livro de Jó, capítulo 1, diz no verso 5: Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Nós olhamos aqui o papel do Jó, que sempre às madrugadas, diariamente ou continuamente, ele intercedia pela vida dos seus filhos, após eles terem realizado banquete na casa de seus irmãos, e isso era a maneira de viver daqueles filhos de Jó. Então, como pai espiritual e sacerdote daquela família, ele intercedia para que Deus pudesse perdoar
o pecado dos seus filhos, que pode ser naquela diversão, naquela festividade, eles pecaram, blasfemaram o nome do Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar pessoas que sempre iam a Jesus Cristo para interceder a favor de seus filhos. No capítulo 17 de Mateus, você encontra o pai que pediu a Jesus que curasse seu filho, e assim como no livro de João, nós encontramos o oficial que ia ao pai, ia melhor a Jesus, pedir pela vida de seu filho que se encontrava morto. E quero aqui aproveitar e falar para você que é pai, que deve estar desesperado pelo filho que já não mais ouve, pelo filho que partiu, pelo filho que está mergulhado no mundo da droga, que está morrendo aos poucos. Para que você não desista, continue a interceder por ele, para que Jesus, para que Deus possa resgatar o teu filho do lugar em que se encontra, não um lugar tão distante em que ele foi, em que Deus não possa lhe alcançar. E também nós vimos essa tarefa de educar os filhos em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, encontramos aqui a responsabilidade dos pais para com a vida dos filhos. Não só devemos orar como pais, como sacerdote, como também devemos ensinar. Verso 4 do capítulo 6 de Deuteronômio diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E no verso 6 diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Aqui nós encontramos Deus a orientar aos pais, a fim de ensinar os filhos a aprenderem a amar a Deus. Se os filhos tiverem corações voltados para Deus, eles poderão respeitar os pais, poderão respeitar os líderes religiosos, poderão respeitar as pessoas ou então os seus próximos. E essa educação deve ser passada em casa, deve ser passada pelos pais. Por isso que no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, verso 4, o Senhor orienta que os pais devem ensinar os filhos. Essa é a responsabilidade como sacerdote do lar que o Senhor nos incumbiu. E também, dentro dos papéis do pai ou do esposo, o esposo desempenha o papel de protetor. Quando lemos o livro de Gênesis, capítulo 31, 32, vimos aí que Jacó, quando ia encontrar-se com seu irmão Esaú, ele dividiu os grupos, de maneira a proteger os filhos, de maneira a proteger as suas esposas. Então, como marido, como esposo, como pai, você é o protetor da tua família. Infelizmente, muitos pais colocam os seus filhos à mercê. São eles que espalham os defeitos dos filhos, espalham os defeitos da esposa. Isso aqui faz com que a vossa casa seja invadida pelos terceiros, porque você mesmo é que vende a imagem dos teus familiares, você que vende a imagem da tua família. E, infelizmente, nós conseguimos constatar os pais abusarem dos filhos. Você vê pai a violar a sua própria filha, pai a violar o seu próprio sobrinho, pai a maltratar a família. Nós não somos chamados para maltratar, nós somos chamados para proteger a família que Deus nos incumbiu. E queremos aqui apelar que cada pai procure assumir com maior responsabilidade este papel. Também o pai tem o papel de ser o provedor da família. Lembra que Gênesis capítulo 3, verso 19, o Senhor diz para Adão de que do seu suor o poderia comer. E não só Adão poderia comer do seu suor, quer dizer que a Eva também dependeria do sustento de Adão. Então, hoje nós temos contemplado, infelizmente, muitos pais que deixaram de prover para a sua família. E eles passam de restaurante para restaurante. Eles estão todos gordinhos, estão todos bonitos, mas os filhos magros, a esposa magra, ele está sempre limpo, está sempre com roupas novas, fatos bonitos, mas a esposa começa a viver como uma mendiga. Por a esposa estar fosca e ele estar a brilhar, a esposa serve só para lhe levar no óbito, e só quando é no óbito da família dele, dos familiares dele.
não conseguir ir com a esposa na festa, pegando amantes, pegando irmãs ou uma terceira pessoa para ir com ele em eventos importantes. Está errado pensar assim, está errado agir assim. Quando nós lemos o livro de Êxodo, capítulo 21, verso 10, vai ver que o marido tinha a obrigação de prover alimentação para a mulher, vestuário, e também tem que dar a ele o direito marital, ou seja, tem que dar a ele o direito de mulher, de se envolver, ter intimidade sexual com a mulher. Então, como marido, nós somos chamados a desempenhar a função que o Senhor nos deu. Devemos ser provedores da nossa família, porque aquele que não sabe cuidar da sua família, diz a Bíblia, é pior que um descrente e negou a fé. E você sabe que nenhum descrente poderá ir aos céus a não ser que se arrependa. O marido tem o papel também de ser amante e amigo da esposa. Infelizmente, eu estou falando aqui para esposo que delegou essa responsabilidade aos terceiros, aos seguranças, aos motoristas. Eles se ocupam de tanto trabalhar, justificando de que este trabalho é para prover as necessidades da família. Está certo, porque nós devemos prover, já falamos sobre isso, mas a provisão ou que o trabalho não deve substituir o papel do marido diante da esposa. E veja que de tanto lhes deixarem com terceiros, as esposas se sentem atraídas por essas pessoas por causa da atenção que recebem, e depois o marido é substituído pelas pessoas pelas quais ele delega a sua própria responsabilidade. Lembra de que Potifar, ao deixar José administrar a sua casa, a mulher de Potifar queria deitar-se com José, porque José era um homem bonito, era um homem atraente. E as mulheres também, quando são deixadas com os terceiros, eles podem se sentir atraídos. Por isso que nós notamos que há pessoas que se envolvem com as esposas, cujos maridos têm maior possibilidade. E as pessoas dizem, o que ele tem, o que ele te deu que eu não te dou? É atenção. Você não casou com panela, você não casou com parede, a tua esposa não casou. Tua esposa tem sentimento, tua esposa tem desejos como mulher. Ele deseja falar com o marido, deseja desabafar e sentir os toques do marido. E quando você não faz, haverá alguém que vai fazer por você. E olha aqui, o livro de Provérbios, capítulo 7, verso 8 a 20, nos traz aqui uma lição da mulher que estava a sentir-se sozinha pela ausência do marido. Venha comigo rapidamente, não é que eu esteja aqui a defender o adultério. O livro de Provérbios, capítulo 7, verso 8 a 20, diz que uma mulher saía ao encontro de um homem. E no verso 9 diz que eis que a uma mulher lhe saiu ao encontro com efeito de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e inquieta, não parava em sua casa aos seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo hoje, paguei os meus votos. Por isto, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapaceria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloes e canela. Agora sublinha o verso 18. Vem, saciemos-nos de amor, até amanhã alegremos-nos com amores. Verso 19. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Verso 20. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Amigo, você que está viajando tanto tempo, somente enviando dinheiro para a esposa, temos um exemplo bíblico de uma mulher que sentiu a falta do homem e foi às ruas procurar um homem que ela sempre espreitava. E diz, olha, vem, saciemos-nos, porque meu marido foi distante, vai demorar em voltar, levou dinheiro e ele só virá no dia marcado. É assim que muitos lares estão a ser destruídos por conta do bem-estar da família.
Eu não estou aqui a defender de que a posição tomada por essa mulher ou quem toma essa decisão está certo, mas é o que acontece, é a realidade que nós estamos a viver ultimamente. E para você que é mulher, sabe que ainda o provérbio 22, versos 17 e 18 diz: a mulher que esquece os votos sagrados de casamento e é infiel a seu marido, se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Então, querido amigo, por favor, não destrua a casa do outro pela sua ausência. Ajuda a edificar a casa do teu próximo. Então, prezado amigo, irmão, se você não cumprir o seu papel, a quem vai desenvolver? Agora eu quero falar para você que é esposa, porque além de ser mulher, você é esposa, você é mulher, você é mãe. E também tem papéis a desempenhar dentro do relacionamento. Se você respeitar o papel do marido, e se o marido desempenhar seu papel assim como a esposa, nós teremos um casamento saudável. Agora permita-me falar para você que é mulher. Saiba que além de ser mulher, você é esposa, mãe. E a Bíblia nos remete no livro de Gênesis, onde mostra-nos que Deus criou uma mulher idônea para Adão. Idônea significa ser adequada, apta, capaz, competente, digna de confiança, pessoa honesta, íntegra, justa, real, responsável e séria. Idônea, estamos a falar de questão de compatibilidade física, espiritual, emocional que deve ter junto o marido. E a mulher que é idônea, ela foi criada para auxiliar o marido. Porque a Bíblia diz que é para ser uma adjuntora. Então, auxiliar em quê? Auxiliar em edificar a sua própria casa. Provérbio capítulo 14, verso 1, diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. Quando falamos aqui de edificar, nós estamos a falar de construção literal das paredes que formam uma casa, uma residência. Mas estamos a falar na questão de educação. Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, é uma mulher que tem ajudado ou deve ajudar a educar os filhos. A partir do momento em que vai lhe ensinar a arrumar, a lavar a sua própria roupa, a cuidar da sua higiene, cozinhar, engomar e desenvolver outras tarefas que tendem a lhe ajudar também a ser uma boa mulher. E provavelmente eu esteja a falar para uma mãe solteira. Se leres o capítulo de 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 5, você vai compreender de que há uma mulher chamada Eunice que educou o seu filho Timóteo e ele cresceu no temor ao Senhor. Então, independentemente de você ser solteira, isso não lhe impede de dedicar-se a fim de ensinar o teu filho no caminho em que deve andar. Então, como mulher virtuosa, como uma mulher sábia, deve auxiliar na educação do filho. Isso aqui é que diferencia uma mulher de uma esposa. Isso é que diferencia uma mulher de uma dona de casa. Infelizmente, eu estou falando aqui para esposas, para mulheres que atribuem a sua irresponsabilidade aos filhos. Eu disse que não é errado ensinar os filhos, mas muitas só deixam essa responsabilidade para os filhos, deixam essa responsabilidade para trabalhadoras domésticas, deixam essa responsabilidade para as crianças que buscam para ajudar nas tarefas de casa. E até deixam elas cozinharem. Ela vai do serviço ou vem, não se importa em provar, em ver como é que foi confeccionada a alimentação para seu marido. Ela sai, vai no trabalho, volta nas redes sociais. Quem até estende a sua própria cama, quem arruma o seu quarto, são os filhos, são as trabalhadoras domésticas, são as crianças que não poderiam fazer isso. Imagine ainda você ter a intimidade sexual com teu marido. A tua filha, ao arrumar a tua cama, ela vai encontrar vestígios. Imagina encontrar aí o espermatozoide marcado nos lençóis. Há trabalhadoras domésticas que conseguem compreender que ontem à noite rolou.
Por quê? Porque o casal deixa vestígios na cama e depois a mulher não toma conta do seu quarto. Irmã, amiga, o quarto é o santuário da mulher, é o santuário do casal. Seria um lugar onde poucos teriam acesso. E cuidado com as pessoas que vocês introduzem dentro de vossos quartos. Porque hoje existem relatos de mulheres trabalhadoras domésticas que passaram a viver com os donos de casa por causa dessa liberdade que as mulheres têm dado. E algumas até vão além, fazem medicamentos para poderem ficar com este homem. E não só, como também, naturalmente, o homem se apaixona por essa mulher. Por quê? Porque a mulher é a trabalhadora que lhe presta atenção. O homem sai com golas no ar e a mulher nem presta atenção. Sai com calças rasgadas, roupa suja, a mulher não presta atenção, quem dá conta é uma colega do serviço, quem dá conta é a trabalhadora doméstica. E esses todos os detalhes atraem o homem de maneira que ele possa então a gostar daquela mulher e passar a viver com ela, porque entende que a mesma é uma mulher sábia. Lembra-se que a mulher sábia edifica a sua própria casa, enquanto que a tola destrói com as suas próprias mãos, diz a Bíblia em Provérbios capítulo 14, verso 1. Então as esposas de hoje são diferentes. Antigamente, né? Anteriormente as esposas, nossas mães, elas esperavam o marido na porta. Quando chegava, saudava, recebia a pasta, entrava com o marido dentro de casa, dava água para lavar as mãos, apresentava a mesa, aguardava, talvez o marido tenha alguma orientação para dar. Tem vezes que o marido sai sem dinheiro e a mulher, quando fica em casa, deve esperar o marido chegar. Pode ser que ao chegar lhe dê o dinheiro para fazer compra do jantar, mas não, infelizmente. As mulheres distraem-se com a televisão, ficam na casa da amiga todo o tempo, o marido vem, procura a mulher de um lado para o outro, não despede e aquilo cria desespero. Por isso que muitos homens também são incentivados a irem em restaurantes para matar a sua fome, porque as mulheres não têm prestado atenção. Amigos, a mulher também deve exercer ou tem o papel de auxiliar o homem nas tomadas de decisões. Você lembra em Mateus capítulo 27, verso 19, que Pilatos, ao condenar Jesus, a mulher disse, olha, não se meta com esse homem. E ainda quando nós vamos para Samuel, 1 de Samuel, capítulo 25, verso 37 e 38, vamos ver que aí há uma mulher que foi interceder pelo seu marido diante do rei Davi para não destruir seu marido. Então, a mulher deve auxiliar nas tomadas de decisões do seu marido. É bem verdade que nós homens também somos teimosos, não gostamos de ouvir, não gostamos de acatar o conselho das nossas esposas. Mas lembra-se que quando a Sara aconselhou Adão a tomar uma decisão, quando Abraão teve receio, o Senhor disse para Abraão, atenta para a voz da tua mulher. Amigo, atenta. As mulheres têm sábios conselhos e muitas das vezes, por nós desobedecer os conselhos das nossas esposas, temos colhido situações amarguradas. E agora, deixa-me perguntar para você, usando aqui uma frase ou um texto do Simão Kupesala, você é uma mulher parteira que ajuda os sonhos do marido a dar à luz? Ou você é uma coveira que enterra todos os sonhos dele? Repito, para você que é mulher, você é uma mulher parteira que ajuda os sonhos do marido a dar à luz? Ou você é a coveira que enterra os sonhos dele? Porque existem mulheres que destroem os sonhos de seu marido. E creio que você já ouviu a frase, por detrás de um homem há uma grande mulher. Por que não mudarmos a frase? Ao lado de um grande homem há uma grande mulher. E quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos o exemplo da Zípora. A Zípora foi a mulher de Moisés. Moisés teve a graça de continuar vivo porque a sua mulher tomou a decisão de circuncidar o seu filho. E Moisés teve que viver. Lembra-se que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Infelizmente, eu estou falando aqui para casais que não recebem encorajamento do seu parceiro, do seu cônjuge. Eu estou a falar aqui para uma mulher ou para um homem que não recebe elogios, não recebe palavras de bênção do seu cônjuge.
Ele apenas serve, parece, para cobrir as despesas, serve para cobrir as necessidades da família. Não deve ser encarado assim. Infelizmente, o homem ou a mulher, tão logo que chega, a mulher já começa a investigar no telefone com quem falou, onde foi, já começa a fazer pesquisas. Mano, você não casou para ser sick, dê a paz ao teu marido. E é normal, né? Nós temos constatado nas redes sociais a frase que diz que o homem habita no lugar onde há paz. Ele não é criminoso. O marido sai à fome, sai triste para o serviço e faz com que ele não produza, não tenha resultados que o serviço exige. Por isso que muitos homens preferem passar o tempo fora. E é bíblico, o Provérbio capítulo 17, verso 1 diz: melhor é bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contenda. Então, minha amiga, meu amigo, seja a tranquilidade que seu marido e sua esposa não encontra fora. E também, de igual modo, a mulher tem o papel de ser parceira, amante e amiga do marido. E algumas mulheres, infelizmente, têm exercido esse papel e trocando, passam mais tempo com as amigas, passam tempo com outros homens e não confidenciam com seu marido. Com seu marido esconde segredos. Com seu marido fica como um túmulo. Por isso que andam de torta em direita, procurando a falsa alma gêmea. Essa coisa de alma gêmea, mano, não existe. Não tem nenhuma alma gêmea aí escondida. Trabalha para o desenvolvimento do teu casamento. Por isso que você fala muito do teu marido, a tua amiga, e a tua amiga fica entusiasmada, que procura conhecer teu marido. Às vezes há pessoas que contam coisas boas. Meu marido faz bem sexo, meu marido é não sei lá o quê, meu marido... E a mulher, a outra mulher, sente o desejo de conhecer esse marido. Por isso que vossas amigas depois passam a ser as namoradas dos vossos amigos. Criam limites. Há coisas que não é para conversar com todo mundo. Outros sim, precisamos compreender que muitas mulheres cometem o erro de se acomodar. Depois de casar, já não mais se prepara, não cuida do seu cabelo, não cuida do seu rosto, não cuida da sua imagem, porque acham que o marido é espiritual, ele prega, o marido ora, o marido é cristão. Está enganada, irmã, está enganada, porque homem também tem desejos. Ele se sente atraído por uma outra mulher. Lembra do Davi? Davi olhou para a mulher do seu servo, diz a Bíblia que ela era linda. E Davi desejou se deitar com ela, e como se deitou. Assim como você, marido, não deve deixar de se preparar, porque você já é casado. Lembra da mulher de Potifar? Sentiu-se atraído pelo José, porque José era um cara lindo, era um cara bonito, então a sua beleza atraiu a mulher. E por fim, quero aqui lhe dizer que também, como parceiro, devemos cuidar ao estado emocional um do outro. Lembra de José? No capítulo de Mateus 1, verso 19, quando descobriu que a Maria estava grávida, não defamou a Maria. José procurou como deixar a Maria. Ou seja, o marido não deve expor os fracassos da esposa, assim como a esposa não deve expor os fracassos do marido. Conversem, ajudem-se uns aos outros para superar esses fracassos, para superar essas debilidades, de maneira que o vosso casamento possa crescer. Lembram-se que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbio capítulo 12, verso 4. Então, se você quer ter um casamento feliz, o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. A mulher deve submeter-se a seu marido. Os filhos devem obedecer os pais e os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. Lembra-se que o casamento feliz é somente quando nos envolvemos, nos despimos, respeitando o papel um do outro e nunca deixar de colocar Jesus no centro da nossa vida. Quer ter um casamento feliz? Siga os princípios bíblicos. E se está prestes ou o seu casamento está em pior estado, eu quero lhe dizer que desistir não é a melhor solução. Por isso, fica ligado até o fim dessa série, porque nós vamos tratar assuntos importantes para construir os nossos casamentos. Que Deus lhe possa abençoar. Partilha o link nos grupos do WhatsApp, deixa o seu like, subscreva seu canal, contribua para que este projeto possa crescer, ofereça equipamento para que então vidas possam ser alcançadas
para Jesus. Paz e graça, até o próximo encontro. Shalom.